Muito boa noite, estamos aqui com mais um episódio da nossa série Inteligência e Fé, aqui no nosso canal do YouTube. Uma boa noite a todos aqui que nos assistem. Nós estaremos hoje com um tema muito bom, que na verdade também é um tema recente que aconteceu. É um tema que com certeza deu muita tristeza a muitos. Que deu muita tristeza a muitas pessoas. A fãs, a familiares, a muitas pessoas que gostavam dessa pessoa, que é o jogador Pelé. Todo mundo já deve saber, obviamente, né, que ele morreu, né? Ele morreu recentemente e a gente sabe de uma coisa, que ele, na morte dele, ele foi um grande jogador, né? Um grande jogador, um dos melhores jogadores do futebol do Brasil, e ele acabou falecendo recentemente. E o que nós sabemos sobre isso? O que nós podemos refletir? Qual é como vamos dizer assim, o ensinamento que a gente pode pegar da morte, não só do Pelé, mas de todos os seres humanos dessa terra? O destino da alma. A gente tem que saber de uma coisa: o ser humano tem uma alma dentro dele. Eu sempre tenho falado nesse canal que o ser humano tem uma alma dentro da vida dela. Dentro do ser dela tem uma alma. Essa alma, ela sente dor, sente frio, sente calor, sente arrepio, sente isso e aquilo outro. E ela praticamente sente tudo. Se a gente bate o dedo na quina da mesa, que é uma das coisas mais horríveis, né, que todo mundo já sabe, não é o nosso corpo que sente aquela dor, mas é a nossa alma que sente. É só você ver, quando uma pessoa morta tá ali, né, morreu ali, essa pessoa pode fazer o que quiser com o corpo não vai reagir. Por que o corpo não vai reagir? Porque não tem nada ali que venha fazer ele reagir. Que é a alma. Que é a alma da pessoa. A pessoa vai assim, mas é o cérebro que controla o corpo inteiro. Mas não só o cérebro, mas quem controla o cérebro? É a alma. E a alma, ela foi criada pelo próprio Deus para dar um destino principalmente a ela. O céu ou o inferno. Lembrando que tem gente que está falando que a Igreja Universal do Reino de Deus tem julgado, falando que a gente está acusando que o Pelé foi pro inferno, né? Muitos estão até falando isso, mas a gente não está julgando, gente. Por favor, a gente não está julgando. Nem estamos dando ideia disso. A gente só está fazendo uma breve reflexão aqui, uma grande reflexão, na verdade, da alma da pessoa, do destino da alma. O Pelé, que ele é um dos melhores jogadores, um dos melhores jogadores do Brasil, ele foi pro destino que, como diz, do Deus, essa é a realidade do Deus que ele serviu neste mundo. Se o Deus que ele serviu foi a fama, a riqueza, a glória que ele tinha ali, e não a Deus, a gente já pode meio que suponhar onde a alma dele deveria ter ido. Porém, se ele serviu a Deus, né, até o final do último suspiro dele, diz até uma teoria que ele fala que momentos antes dele morrer, ele tinha falado que queria morrer com a alma salva com Jesus. Ele falou, parece uma teoria que fala assim, não diz que ele falou, mas é uma teoria, né? A gente não sabe. Porém, a gente sabe de uma coisa: você se arrependendo no último dia, ou você servindo a Deus, ou isso ou aquilo, isso vai alterar o destino da sua alma, ou até vai, né, fixar o destino da sua alma. Por favor, gente, não venha entender mal o que eu estou falando aqui, por favor, que ele foi, né, pro inferno. Meu Deus, misericórdia, gente, não estou falando disso. Não me entenda mal. Eu sei que tem gente que está com certeza triste sobre isso. Eu sei que também eu considero ele um dos melhores jogadores. Ele foi um dos primeiros jogadores que eu ouvi falar, desde quando eu era pequeno. Conhecia, já ouvi falar do Pelé. Até os gringos conhecem, né? Se a gente vem falar do Brasil, eles lembram do quê? Brasil, Estado, Pelé, isso, aquilo, outro. Eles lembram. Todo mundo conhece ele praticamente. Mas tem uma palavra que a gente sabe que eu tô falando, que é a alma. E ela tem um destino. E esse destino é aquele que a gente vai servir durante a nossa vida inteira. Aqui na palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 89, versículo 48, diz assim, ó: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Ou seja, aqui diz aqui, todo ser humano morre. Todo ser humano vai morrer algum dia. Eu irei morrer, você vai morrer. Todos nós, meus amigos. Isso é um fato que todo ser humano sabe. Que um dia nós iremos morrer algum dia.
Algum dia isso vai acontecer, algum dia isso vai chegar. Pode demorar 10, pode demorar 80 anos para isso acontecer, para esse acontecimento ocorrer. Porém, uma coisa o ser humano sabe, que a gente vai voltar pro pó da terra. Como a gente veio do pó, a gente vai retornar a ele, embaixo da sepultura. Seja se a gente foi enterrado ou até mesmo cremado. Mas a gente vai voltar pro pó da terra. A gente vê que o ser humano ele não vale praticamente nada. A gente, por exemplo, vê Pelé, que ele era uma das pessoas que famosas no Brasil como jogadores. Com certeza, né, a gente sabe muito bem que ele tinha, né, bastante dinheiro, ele era uma pessoa próspera. Então, a gente sabendo disso, a gente sabe que ele tendo dinheiro, e ele sendo famoso, a gente sabe de uma coisa, gente. A gente não leva nada nessa terra. O Pelé ele não levou nada nessa terra. Pelé só levou uma coisa, a alma dele. Pro destino que ele soube que iria seguir, que a alma dele iria já seguir, sendo pro céu ou pro inferno, porque essa é a realidade, existem só dois destinos, o céu ou o inferno, ele seguiu. E a reflexão que a gente pega sobre essa causa é essa. Nós temos uma alma que se a gente não cuidar dela bem, a gente vai perdê-la. A gente vai perdê-la. Meu amigo, esse é o ensinamento que eu tô falando pra você. Não entenda que eu tô falando assim, ele foi pro inferno isso aqui. Eu não tô falando isso, por favor. Mas eu tô falando de uma coisa. Que você tem uma alma, meu amigo. Entenda, você tem uma alma. Eu tenho uma alma. Nós, em geral, temos uma alma. E um dia iremos morrer. Eu te faço essa pergunta, meu amigo. Sobre tudo isso, se você morrer agora, pra onde vai a sua alma? Pra onde vai a sua alma? Como diz até aquela canção, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Até aquela música, né? Amanhã pode ser muito tarde. Essa música aí reflete que a gente refuta aquele ditado que fala que nunca é tarde demais. Já viu falar aquele ditado que nunca é tarde demais? Mas a realidade é que pode ser tarde demais sim. Se hoje a gente não cuida da nossa alma, a gente pode morrer não só amanhã, mas pode ser hoje ainda. Pode ser hoje. Teve um caso de uma obreira que ela foi deixar o cargo dela de obreira, até hoje não sabe o motivo. Ela foi lá na igreja, colocou o uniforme dela nas mãos do pastor, não deixou nem o pastor perguntar nada por que ela estava fazendo aquilo. Na mesma hora que ela saiu, ela foi atravessar ali atravessar ali os carros. Ela acho que não percebeu, né, que o farol estava aberto, né, ali para os carros passar, e ela acabou sendo atropelada e ela morreu atropelada. E onde a alma dela foi, né? Ela deixou o cargo de obreira, não sabemos porquê, mas sabe o que a gente pressupõe? Que talvez ela estava amando mais o pecado do que as coisas de Deus. O temor tinha, o temor para Deus tinha ido para estaca zero, 0,0 de temor. O zelo que ela tinha para a casa de Deus, com certeza, estava negativo. Com certeza o amor que ela tinha para a obra de Deus, para o próprio Deus, estava negativo. E com certeza o amor para as coisas do mundo estava, positivo demais. Então a gente pode ficar sendo assim, Vinícius, mas as coisas desse mundo é tão boa, não é? Muitos podem falar, a coisa desse mundo é muito boa. Pode ser bom aos olhos humanos, as coisas do mundo é bom. Vamos ser sinceros, aos olhos humanos, as coisas desse mundo é bom. Mas vamos entender também para os olhos espirituais. Tudo isso aqui é material, acaba. A gente tem algo que é muito mais importante, que é a nossa alma espiritual. A gente não pode ficar olhando para dinheiro, coisas, isso, aquilo, outro. Claro, não é pecado ficar olhando, mas a gente fica com nossos olhos fixos ali e parar de olhar para a salvação da nossa alma, a gente vai acabar perdendo a nossa própria alma. Não é o que você quer, com certeza. Não é o que ninguém quer. Mas a humanidade quer ignorar. A humanidade ama ignorar isso. Ela pensa, mas não tem problema ficar bebendo, não tem problema ficar bebendo cerveja, vinho, eu ficar me assistindo pornografia, ficar me envolvendo com um monte de mulher e tal. A pessoa vê assim, ela fala que não tem problema.
Porém, meu amigo, problema tem. Esta é a realidade, problema tem. Se você não estiver com seus olhos fixos para Deus, você pode morrer hoje ainda e perder sua alma. Pense bem, meu amigo. Pense bem, aonde vai a sua alma se você morrer agora? Essa é a questão desse vídeo. Para mostrar para você o que pode acontecer se você morrer agora. Morrer hoje, nesse momento. Nesse momento que você está me assistindo. Se você morrer agora, onde vai a sua alma? Então, meu amigo, reflita. Se hoje você morrer, pode ser caminho para a salvação ou caminho da destruição. Se é que você me entende. Não estou falando fisicamente, mas espiritualmente. A salvação espiritual e a destruição espiritual, que é o céu e o inferno. Quem decide isso não é o pastor da sua igreja, não é o líder da sua igreja, não é eu, não é seu amigo, não é seu familiar, não é seus pais, seus irmãos, não é ninguém que decide isso. É você mesmo que decide descer sua alma. Praticamente nem Deus pode decidir por você. Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas já que ele deixou o livre-arbítrio, ele não vai decidir por você. Você tem que entender, Deus, ele faz uma coisa, mas ele faz, como diz, a parte dele. Deus tem uma parte. E existe a outra parte, que é o ser humano que tem que fazer. Deus não vai fazer a parte do ser humano. Porque quem tem que fazer? Se é do ser humano, é o ser humano que tem que fazer. Então, meu amigo, sabe que o desejo de Deus é ver todo mundo salvo. Ele queria ver todos esses 8 bilhões de seres humanos nessa terra salvos. Ele queria ver todos esses seres humanos que habitam nessa terra. Pode ser brasileiro, pode ser americano, russo, ucraniano, pode ser suíço, pode ser isso, aquilo, outro. Pode ser grego, israelita, hebreu, pode ser o que for. Deus, ele quer ver todos salvos. Esse é o desejo de Deus. Mas Deus sabe que isso não vai ser realizado. Porque tem gente que vai olhar para os caminhos do mundo e vai querer nem, ignorar as coisas de Deus. Meu amigo, não seja esse tipo de pessoa. E vá de estar com os seus olhos em Deus e na salvação da sua alma. Isso vai te beneficiar demais. Entenda isso, coloque isso na sua mente. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E coloque isso na sua mente. A sua alma tem que estar... Ou melhor, a pergunta. Sua alma tem estado em Deus ou tem estado nas coisas desse mundo? Que talvez você já deve, já sobrepor qual vai ser o destino da sua alma. Se eu te perguntar se você tem certeza da sua salvação, se você fala que não sabe, então quer dizer que você não tem. Porque quem tem, sabe que tem. Eu afirmo, eu tenho a salvação da minha alma. Se você é sincero e fala que não, busca a salvação em Deus. Continua, busca. Aprenda mais a palavra de Deus. Para que você venha conhecer esse Deus e receber o Espírito Santo. Para que você receba também a salvação da sua alma. E não seja como muitos que já morreram, partiram e foram para o inferno. Famosos, até mesmo famosos ou até mesmo anônimos, que morreram e foram para o inferno. Não queira, meu amigo. Como eu estou falando no intuito desse vídeo, o destino, a morte do jogador Pelé, não é para dar praticamente falar, a gente não está afirmando que ele foi para tal lugar ou ele não foi para esse lugar. A gente não está falando isso. Só Deus, Só Deus sabe onde a alma dele foi. Mas a morte dele é só uma reflexão para a gente entender. Você vê que com certeza ninguém esperava. Ele foi internado, ficou internado esse tempo todo. E ele morreu agora, recentemente. Dia 29, se não me engano, de dezembro. E é só pra gente perceber uma coisa, meu amigo. Se você morrer também, você não é um famoso. Às vezes se você morre, onde sua alma vai? Se você tá entendendo o que eu tô falando, você sabe o que você deve fazer? Você tem que buscar Deus. Buscar o Senhor Jesus para que a sua alma conheça a esse Deus. Se você afirma, Vinícius, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu talvez acredito que se eu morrer agora, eu não sei onde vai minha alma. Então você tem que buscar Deus. Nosso canal aqui a gente realiza buscas ao Espírito Santo.
São dias que são selecionados para a gente buscar. Então eu te recomendo que você que chegou agora, você pode ser novo, pode ser até mesmo antigo no meu canal, mas eu só te falo uma coisa: se você agora nesse momento quer receber a salvação em Deus, receber a salvação do Senhor Jesus, então vai firme, meu amigo, vai praticamente seguir o caminho do Senhor Jesus. E já que a gente realiza buscas ao Espírito Santo, para você conhecer da palavra e sobre quem é o Espírito Santo, recebê-lo, isso vai ser muito benéfico para você. Deus abençoe a sua vida, a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e até o próximo conteúdo aqui na nossa plataforma. Deus abençoe, em nome de Jesus.